Graça e paz, boa noite a todos aqui do grupo. Aqui quem vos fala é o irmão Vinícius e cá estou eu para trazer uma reflexão da parte do Senhor ao coração dos irmãos. Desde já eu quero agradecer ao convite da irmã Estila e também agradecer a toda a liderança do Edifica Jovem e que Deus continue abençoando a vida de vocês. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias, quem estiver com a Bíblia na mão nesse exato momento, talvez não esteja, o livro de Gênesis, o capítulo de número 37, a gente vai ler vamos ler 5 versículos, ou melhor dizendo, a gente vai ler 3 versículos, porque eu não quero se atentar especificamente ao capítulo de número 37, mas sim traçar um trajeto, já tem um trajeto, né? A vida de José, fazer um trajeto em relação à vida de José, traçar uma trajetória, melhor dizendo, com a vida de José. E o que a gente pode aprender com as virtudes desse homem que esperou com paciência no Senhor, literalmente esperou com paciência no Senhor. E essa história de José que nós podemos ver vai ser uma história repleta de ensinamentos. E aí, nós olhando o perfil de José, nós vamos ver como Deus trabalha e podemos ver a forma que Deus trabalha para moldar uma pessoa para se adequar e cumprir os seus propósitos. Então, vamos ler a partir do 12 e até o 14, que diz assim: Os irmãos de José tinham ido cuidar do rebanho do pai perto de Siquém, e Israel disse a José: Como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: Vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebron, mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Vamos ler o 15. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: O que é que você está fazendo? Ele respondeu: Procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: Eles partiram daqui. Eu ouvi dizer: Vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegassem, planejaram matá-lo. Esse trecho do capítulo 17 que nós acabamos de ler é um trecho bastante conhecido dos crentes, e não apenas dos crentes, dos cristãos, mas acho que a maioria das pessoas que eu conheço conhecem a história de José do Egito. Não, nem aquele que foi vendido, nem aquele que virou governador, isso aí mesmo. E a gente conhece essa história de José, e acredito que todos aqui do grupo conhecem essa história de José, que começa, a ação especificamente começa a partir de quando ele é vendido como escravo, vai começar a partir daqui. E eu queria trazer algumas lições a respeito de virtudes, das virtudes de José, que a gente pode trazer para a vida do jovem, não só do jovem, mas de todas as pessoas que estão escutando esse áudio. E certa vez o pai de José diz o quê? Olha, como você, parafraseando, irmãos, resumindo, como você é o meu queridinho, vá vigiar seus irmãos para eles não fazerem besteiras, para eles não fazerem bobagem. Porque o que dá a entender é que os irmãos de José eram meio complicados. E o pai de José manda eles irem. Ou melhor, ele ir. E ele vai. Só que e quando ele chega aonde estão os irmãos deles para vigiar, já começa o ódio subir no coração do irmão dele. Ele diz: Olha, vamos matar esse homem aí. Vamos matar esse cara aí. Bora ver o que é que os sonhos dele vão realizar quando a gente matar ele. Bora ver aí. E aí eles pegam José e tacam no poço. Claro que eles iam matar José. O objetivo deles era matar José. Só que no meio dos irmãos de José tinha um homem, um irmão sensato, vamos dizer assim, que era Rubens. E Rubens aparentemente poderia ser um protetor de José. Rubens aparentemente poderia ser um advogado de José, vamos dizer assim. Ele diz: Olha, não mate nosso irmão, ele é nosso irmão. A gente joga ele nesse poço aqui, e quando a gente joga ele nesse poço, aí Rubens estava planejando tirar José e levar de volta ao pai. E aí eles jogam José no poço. E José joga no poço e Rubens sai. Com isso, irmãos, eu quero entender com os irmãos o seguinte, que a confiança de José
E a fé de José não estava nos homens. José não se deixou abater pelas circunstâncias. José não se deixou abater pela circunstância que ele se encontrava. Porque, se você parar para pensar, eram os irmãos de José que resolveram trair ele. Ou seja, José não estava planejando ser traído daquela forma pelos irmãos dele. Eu acredito até que José tinha confiança nos irmãos dele. Eu acredito que José tinha como exemplo um irmão mais velho. Eu acredito que José tinha como exemplo o seu pai. Eu tenho certeza que José confiava em todos os irmãos dele. E o que é que acontece? As pessoas que ele confiava foram as pessoas que traíram ele. As pessoas que ele confiava foi as que não conseguiram salvar ele. Quem foi? Rubens. Rubens a princípio salvou a vida dele, mas Rubens não é onipresente. Ele teve que sair e um momento que ele sai, os irmãos dele dizem: olha, vamos vender nosso irmão. Afinal de contas ele é do meu sangue, a gente não vai matar ele. É bom que a gente venda, se livra dele e ainda ganha dinheiro. Porque imagine se a confiança de José estivesse se baseando no pai dele que enviou para a boca do leão, vamos dizer assim. Porque José estava em casa tranquilo e o pai dele diz: vá vigiar seus irmãos. Imagine se a confiança de José estivesse baseada nesses homens. Agora imagine eu e você, irmão. Imagine eu e você, jovem. Às vezes nós temos como exemplos pessoas, às vezes nós temos como exemplo irmãos, pais, influencers, pessoas de altos status. Às vezes a gente tem como exemplos essas pessoas. Mas o que diferencia eu, um cristão, de uma pessoa que idolatra essa pessoa? Que eu posso ter como exemplo elas, mas a minha confiança, mas a minha fé não está baseada nelas. Porque se eu confio numa pessoa que é imperfeita, aí minhas atitudes serão ladeira abaixo. Aí minhas ações serão ladeiras abaixo. E quando eu confio em uma pessoa que eu coloco acima de Deus, é tudo por água abaixo. Ou seja, irmãos, a minha confiança, a nossa confiança não está firmada em pessoas, porque pessoas passam pelas mesmas circunstâncias que eu passo, sofrem as mesmas coisas que eu sofro e não são perfeitas como Deus que criou tudo. Eu tenho que confiar em quem criou tudo e não em quem foi a criatura. Não em quem foi criado, porque é Deus que deve estar acima de todas as outras pessoas na minha vida. É Deus que deve estar acima de tudo na minha vida. Não existe nada acima de Deus, não existe nada fora de Deus e não existe nada contra Deus. Então minha fé e minha confiança será em Deus. Mas o tempo passa, quando Rubens sai, os irmãos veem uma caravana de escravos vendo e diz: vamos vender José. E eles vendem José. Irmãos, geralmente essas caravanas do Egito, elas duravam semanas, até meses, irmãos, no deserto, completamente no deserto, cara. E às vezes no trajeto, pessoas morriam de desnutrição, morriam de desidratação, morriam por causa do calor, morriam porque talvez fizeram um grande esforço físico. Ou seja, José estava no poço, no fundo do poço, quando ele pensou que não poderia piorar, ele tem que enfrentar o deserto. Ele tem que enfrentar o deserto, com risco de morrer. Mas o que é que eu entendo aqui? Que mesmo que eu esteja passando por um deserto que não tem água, um deserto que não tem alimentos, um deserto que talvez eu tenha que andar debaixo do sol quente, mesmo que eu esteja só passando por esse trajeto, eu não morro enquanto não chego ao meu objetivo. Eu não morro enquanto eu não chego ao meu propósito. O propósito de José qual era? Era se tornar governador e salvar vidas. E o que é que José tinha que passar por isso? José tinha que passar por um processo, e esse processo era árduo. Mas enquanto eu estou passando pelo processo,
eu não vou morrer, porque a Bíblia diz o seguinte: quando vocês passarem pelas águas, vocês não se afogarão, quando vocês passarem pelo fogo, o fogo não vos queimará. Entenda o seguinte, irmão, você pode estar passando, a Bíblia diz com todas as palavras que você vai passar pelos desertos, você vai passar pelo fogo, você vai passar pela água, porém, contudo, entretanto e todavia, você não vai sofrer o mal que essas tribulações geram em sua vida, você não vai sofrer o mal que esses propósitos geram em sua vida, ou melhor dizendo, os processos geram em sua vida, porque o seu objetivo é amadurecer no processo, para quando chegar no propósito, você saber o que fazer. E José passou pelo deserto com o risco de morrer. José passou pelo deserto com o risco de ficar para trás. Mas não, José chegou ao Egito. E lá, José é vendido a Potifar. E José se destaca novamente. E quando José se destaca novamente, ele vai para a casa de Potifar. E passa o tempo, vai passando o tempo, José vai trabalhando. E aí José de novo se destaca. E José, quando ele se destaca, Potifar coloca ele em um patamar muito alto na casa dele. Ele basicamente só estava abaixo de Potifar na casa dele. Só que, irmão, quando você passa pelo propósito, quando você atravessa o processo, quando você passa pelo deserto, quando você sai do fundo do poço, quando você consegue se sobressair e quando você está lá em cima, é aí que Deus vai te provar mais ainda para saber se você não se esqueceu de onde você veio, para você não se esquecer por onde você passou. E quando José parecia que estava, não, agora está tudo tranquilo na minha vida, agora está tudo numa nice, eu estou tranquilo, agora eu não sou mais escravo, bem dizer aqui eu sou o quê? Eu sou o vice-presidente da casa de Potifar. Chega a mulher de Potifar para tentar a vida de José, melhor dizendo. Irmãos, e quando você parece que está tudo bem, quando a vida está tranquila na sua vida, é aí que surgem as tentações. É quando você acha que está tudo tranquilo que aí vai surgir as tentações. Porque Deus quer saber se você é uma pessoa que está preparada para alcançar o propósito. Não entenda errado. Não é Deus que coloca as tentações. Mas é você, Ele lhe ajuda a passar por elas. Mas Deus não coloca tentação na vida de ninguém. Ele coloca tribulações, mas tentações não. E aí, José é tentado pela mulher de Potifar. Entenda o seguinte, irmãos. José, quando ele estava no deserto, melhor dizendo, no poço, ele não poderia fazer nada. Porque ele estava o quê? Cercado por 10 irmãos e estava amarrado. Ele era o mais novo. Quando José estava no deserto, ele também não poderia fazer nada naquela situação. Quando José é vendido para Potifar, ele também não poderia fazer nada. Mas agora José pode fazer alguma coisa. Porque José tem poder de escolha agora. José tem poder de escolha. E ele escolheu o quê? Ele escolheu ser preso, mas não foi... não caiu na tentação da mulher de Potifar e lá ele é preso. Irmãos, se você tem a escolha de fazer aquilo que é errado, se às vezes você tem a escolha de fazer entre o bem e o mal, escolha sempre o bem. E José não perde o processo, porque ele não cai na tentação da mulher de Potifar e ele vai para a prisão. E quando chega na prisão, José de novo se sobressai naquele lugar. E quando ele se sobressai naquele lugar, ele interpreta o sonho, e depois salvo me engano, o coveiro lembra dele, e ele vai até o governador do Egito, o faraó, e interpreta o sonho do faraó. E quando ele interpreta o sonho do faraó, ele se torna o rei. Ele se torna governador do Egito. Mas o que nós entendemos com José é que ele era misericordioso e perdão, porque porque José não guardou mágoas e nem raiva, porque ele soube perdoar ao invés de se vingar dos seus irmãos. E José perdoou, ele tinha o poder de se vingar, ele poderia facilmente se vingar, ele tinha justificativas para se vingar, mas ele não se vingou. Então, irmãos, que os irmãos aprendam isso. E que o Senhor aplique essa mensagem aos vossos corações, no nome de Jesus.